Saudações, eu sou o professor Luiz Augusto da Silva e esta é a oficina de astronomia número 430. Oficina número 430 dentro da série que nós iniciamos em 4 de abril de 1997. As oficinas de astronomia, na sua temporada anual número 22, agora completamente emancipadas, sob os auspícios da rede Ômega Centauri para o aprimoramento da educação científica e também contando com a produção técnica da KC Produções, qualidade desde 1992. Nas câmeras, hoje aqui conosco, o nosso produtor, Tiago Basso. Boas-vindas a todos. Bem, meus amigos, a nossa oficina de hoje assinala um divisor de águas dentro da história do nosso projeto. Porque até agora, nos primeiros 21 anos, nós trabalhamos vinculados a uma instituição de ensino superior. A partir deste momento, nós estamos trabalhando independentemente. Vamos manter todas as características vitoriosas do nosso projeto, mas vamos acrescentar algumas características novas que, no nosso entender, vão enriquecer ainda mais as oficinas de astronomia. E eu julguei conveniente que a gente fizesse, nesta oficina de hoje, uma retrospectiva das conquistas do nosso projeto, bem como uma tentativa de vislumbrar o que nós vamos ter para o futuro. Então, a oficina de hoje é uma oficina onde nós estaremos conversando sobre o passado e o futuro. Como é que começaram as oficinas de astronomia? Bem, as origens mais remotas do nosso projeto vão lá pelo ano de 1995, 1996. Diversos alunos nas disciplinas de física e astronomia que nós lecionávamos na universidade reclamavam da falta de tempo para discussão de assuntos científicos interessantíssimos que surgiam frequentemente no desenvolvimento dos conteúdos. Mas, infelizmente, a gente não tinha tempo para aprofundar essas questões. Então, ao longo de vários semestres, diversas pessoas foram sugerindo que se criasse um fórum acadêmico onde nós pudéssemos escolher temas e aprofundá-los, discutindo tudo de acordo com o interesse dos próprios participantes, ou seja, os temas seriam propostos pelos próprios participantes. Não era um curso, não era um curso de extensão, não era uma disciplina formal de graduação, era apenas um programa de seminários onde nós semanalmente abordávamos um assunto. E assim aconteceu a oficina de astronomia número 1, aos 4 de abril de 1997, conforme eu já falei anteriormente, lá na cidade de São Leopoldo, no estado do Rio Grande do Sul. Os objetivos das oficinas de astronomia sempre foram abordar tópicos científicos com seriedade, seguindo estritamente uma metodologia científica. Aprender por aprender, ou seja, redescobrir o prazer de compreender o mundo e de descortinar os mistérios da natureza. Redespertar a curiosidade, ou seja, as pessoas que frequentavam e que frequentam as oficinas de astronomia não estavam ali apenas para cumprir uma exigência curricular e obter um diploma, um canudo de papel depois de 4 ou 5 anos. Estavam ali porque queriam aprender, porque queriam sair dali sabendo um pouco mais acerca do mundo e do nosso universo. Fazer também abordagens ecléticas e sem preconceitos. É por isso que, de vez em quando, nas nossas oficinas, além dos tópicos usuais de astronomia e astrofísica, cosmologia, meteorologia e ciências da atmosfera, geologia, geofísica, física, biologia, astrobiologia, nós também abordávamos alguns temas controversos. Exemplo, discos voadores. As oficinas de astronomia nunca foram oficinas de ufologia. As oficinas de astronomia
abordaram e continuarão abordando esporadicamente temas como discos voadores, presença de ETs na Terra hoje, mas tudo sob um viés estritamente científico, para mostrar que, pelo menos até o momento, a ufologia ainda não acrescentou nada de cientificamente válido no terreno da astrobiologia. As oficinas, como eu disse, nunca foram um curso. Elas constituem um programa de extensão livre, destinado a todos os tipos de público, acadêmicos e não acadêmicos. Os participantes sugerem temas que poderão ser abordados em futuros encontros. E aí alguém poderia perguntar, por que fazer oficinas de astronomia? Olha, meus amigos, falando bem francamente, a educação, a cultura, o nível ético da humanidade estão caindo, descendo ladeira abaixo. Infelizmente, nós estamos sendo como se diz? Estamos sendo, me foge a palavra agora, estamos sendo novamente invadidos por uma onda de misticismos fanáticos e de obscurantismos. A salvação do nosso planeta, da biosfera, da civilização que nós construímos neste planeta, não passa por igrejas, templos, mas antes disso passa por laboratórios científicos, pelo aprimoramento ético, pela perseguição do aumento do conhecimento e da cultura. Nós precisamos nos conscientizar disso. É fundamental que a gente procure criar e disseminar uma consciência de nível cósmico, enfatizando a nossa posição sem nenhuma importância dentro de um universo indiferente, muito grande e até, por que não dizer, hostil. E as oficinas podem contribuir, agora nesta nova era, mais ainda, através do YouTube, podem contribuir, ainda que humildemente, para que a gente consiga tornar estes objetivos uma realidade. Então é por isso, no meu entender, que eu acho justificada a proposta das oficinas de astronomia. Vamos fazer uma recapitulação breve do desempenho das oficinas de astronomia nos seus primeiros anos. As oficinas iniciaram em 1997. Naquele ano nós realizamos 30 eventos, contando com um total acumulado de 334 participantes. No ano seguinte, 24 oficinas, 301 participantes. Em 1999, 27 encontros, 322 participantes. Aliás, 1999 foi um ano muito interessante, porque, se vocês estão bem lembrados, em 1999 o mundo acabou. Acabou mais uma vez. Me lembro que naquela época participavam das oficinas 2 ou 3 rapazes que se diziam representantes de uma seita de pessoas iluminadas, e eles afirmavam que o mundo ia terminar na noite do Réveillon do ano 2000, porque ia se aproximar da Terra um cometa misterioso chamado Nibiru, que iria produzir uma série de alterações no padrão das órbitas do Sistema Solar. Isso evidentemente não aconteceu. Esses rapazes, quando as oficinas voltaram do seu recesso no início do ano 2000, no outono do ano 2000, simplesmente sumiram. Creio que para eles o mundo acabou, né? Para nós continuou. No ano 2000 realizaram-se 27 oficinas com 576 participantes. Nosso lema naquela época era mergulhe fundo no espaço. Em 2001, 28 oficinas, 862 participantes. Em analogia ao filme de ficção científica, o nosso lema naquele ano foi Uma Odisseia no Espaço. 2001, Uma Odisseia no Espaço. 2002 tivemos 28 encontros, mantendo a média, 838 participantes. O nosso lema na época era A Odisseia Continua. E a partir desse ano de 2002 nasceram as primeiras ramificações do projeto das oficinas de astronomia. As chamadas oficinas didáticas de astronomia, que eram audiovisuais, que a gente levava nas escolas de 1º e 2º grau, os encontros com as estrelas,
as saídas a campo e ciclos de cinema. Em 2003, tivemos 29 oficinas, quase 900 participantes. O lema foi Uma Grande Jornada nas Estrelas. Em 2004, mantivemos com 23 oficinas. Esta árvore, para quem acompanha as oficinas há mais tempo, já é bastante conhecida. Ela ilustra as ramificações que as oficinas de astronomia tiveram naquele período, a partir do ano 2002. As oficinas tradicionais, sempre mais importantes, mas as oficinas didáticas, os encontros com as estrelas, que eram observações feitas com telescópio, as saídas a campo, normalmente feitas em propriedades de zonas rurais, e os ciclos de cinema produzidos no âmbito da universidade, normalmente ciclos temáticos. 2005 foi um ano que nós tivemos 29 oficinas, 763 participantes. Em 2006, 10 anos e a primeira crise. Por razões que não vêm ao caso comentar aqui, o projeto foi cancelado. Mas em novembro daquele ano nós realizamos um ciclo comemorativo de 4 oficinas de astronomia, para assinalar os 10 anos do projeto. 2007, apesar de tudo, foi um ano sem oficinas de astronomia. Mas nada como dar tempo ao tempo. 2008 provou que existe sim vida após a morte. As oficinas retornaram, tivemos 21 encontros. Em 2009, Ano Internacional da Astronomia, mais 20 encontros, 20 oficinas. Em 2010, tivemos 15 oficinas de astronomia. 2011, por conta de cortes financeiros, novamente, um ano com menos atividade, mas ainda assim tivemos 3 oficinas e retomamos a normalidade a partir de 2012, mantendo aí a média de 18 a 20 encontros em cada ano. No ano 2016, aconteceu a oficina de astronomia número 400, que nós vamos comentar um pouquinho logo mais em seguida. E em 2017, nós tivemos uma novidade. As oficinas passaram a ser filmadas e apresentadas, disponibilizadas no canal do YouTube. Mais precisamente a partir da oficina de número 415. Final do ano 2017, um novo golpe, quase mortal, mas as oficinas de astronomia conseguiram sobreviver. E agora, no ano de 2018, com a oficina número 430, estamos iniciando a temporada anual de número 22, com um projeto emancipado e exclusivamente tendo em vista o YouTube. Algumas curiosidades em termos de desempenho de números de participantes. De 1997 até 2017, nós tivemos um público presencial acumulado da ordem de 20 mil pessoas nas oficinas de astronomia. De 2017 a 2018, em apenas um ano disponível no YouTube, nós superamos a marca de 13 mil visualizações. É claro que 13 mil visualizações em termos de números de internet não representam nada, mas levando em conta a natureza dos conteúdos abordados nas oficinas de astronomia, e levando em conta esse público presencial de 20 mil pessoas, que demorou 20 anos para ser alcançado, nós alcançamos mais da metade do público presencial em apenas um ano com visualizações através da internet. Então, isso nos levou a reconfigurar o projeto, agora tendo em vista não mais um evento presencial, mas um evento à distância que vocês podem acompanhar pelo nosso canal no YouTube. Alguns palestrantes famosos das oficinas de astronomia. Essa lista necessariamente é incompleta e certamente eu estou cometendo injustiças ao omitir nomes aqui. O nosso querido José Lutzenberger, ecologista, pioneiro da ecologia gaúcha, fundador da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, da Fundação Gaia, saudoso José Lutzenberger, que ministrou para nós a oficina de astronomia número 130, na data de 5 de outubro de 2001, com o tema Ecologia Cósmica. O professor, doutor, autor,
Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, um dos meus mestres, me emociono ao lembrar dele, recentemente falecido, ministrou a oficina número 188, em 30 de outubro de 2003, sobre o planeta Marte. O nosso querido amigo jornalista Fernando G. Sampaio, pioneiro da divulgação científica gaúcha, escreveu em jornais como Correio do Povo, Folha da Tarde, Diário de Notícias, Folha da Manhã, nos anos 1970, 1980, autor de vários livros, também esteve conosco em diversas oportunidades. O nosso grande amigo, professor Dr. Marcelo Gleiser, ministrou a oficina 400 em 23 de setembro de 2016, 23 de setembro de 2016, com o tema Os Limites do Universo e do Conhecimento. O nosso querido amigo professor Délcio Basso, que está aqui presente na plateia hoje, nosso companheiro de tantas tertúlias astro e principalmente gastronômicas, porque um detalhe que as pessoas normalmente desconhecem é que, paralelamente às oficinas de astronomia, né, Délcio, ocorriam também oficinas de gastronomia, que, aliás, também vêm sendo retomadas em um período mais recente, né, aqui na região do nosso querido litoral do Rio Grande do Sul. Estamos falando aqui, para quem não sabe, do nosso estúdio próprio, montado no altos do Morro da Borússia, em Osório, a cidade dos bons ventos, no nosso querido e amado litoral norte do estado do Rio Grande do Sul. Professor Renato Eugênio Becker, saudoso amigo, grande experimentalista. Professor Roberto André dos Santos, que estará nos ministrando a próxima oficina de astronomia. Os professores Horácio Dottori, Kepler de Souza Oliveira Filho, lá do Departamento de Astronomia do Instituto de Física da URGS, também meus grandes mestres. O meu grande amigo, o professor Jorge Alberto Kilfield, professor doutor Jorge Alberto Kilfield. O nosso saudoso professor doutor Eduardo Dornelles Barcelos, que trabalhava na Agência Espacial Brasileira. Aliás, tragicamente falecido, 2 dias depois daquele acidente medonho na base de lançamentos espaciais lá em Alcântara, no estado do Maranhão. No caso, o Eduardo foi vitimado por um acidente de trânsito na cidade de Brasília, onde ele exercia as suas funções. O professor Patrick Sofia Likávica, que é um jovem que nós ajudamos a formar, que foi para o Japão, fez mestrado e doutorado em mecânica celeste e hoje é pesquisador dos objetos do cinturão de Kuiper. O professor saudoso, colega e amigo René Spielmann, que nas primeiras oficinas de astronomia, nos primeiros anos do projeto, era um grande entusiasta e ministrou diversas palestras. Enfim, a lista está incompleta, se eu esqueci de alguém. Então a produção está me passando ali também, claro, por que não? Eu é que estou com a cabeça fraca. O nosso grande amigo, o professor Dr. Fernando Lang, do Instituto de Física da URGS, que também, aliás, ministrou uma das oficinas de maior audiência, está disponível no YouTube, sobre a questão esdrúxula, que anda por aí hoje, a crença na Terra oca. Aliás, a crença na Terra plana. A crença na Terra plana. Tem também malucos que acreditam que a Terra seja oca. A única dúvida que eu tenho, minha gente, é se tem também gente que acredita ao mesmo tempo que a Terra é plana e oca. Será que tem? Não, porque tem louco para tudo nesse mundo, né? Deve ter. Se fizer uma busca lá no Google, eu acho que vão achar. Hein, Capitão Kirk? Acho que acha, né? O cara acredita que a Terra é oca e plana ao mesmo tempo, né? Deve ser muito divertido isso. Eu vou pesquisar também, porque, olha, é uma maneira de se divertir, né? Bom, continuando com as curiosidades históricas do nosso projeto. A oficina de astronomia com maior número de participantes presenciais foi a oficina número 119, em 8 de junho de 2001. O tema Eclipses do Sol e da Lua, tivemos 115 participantes.
E não temos vergonha nenhuma de dizer, não, a oficina de astronomia com menor número de participantes foi a oficina de número 57, em 16 de abril de 1999, que teve apenas 2 presenças. Foi uma sessão de vídeo. Né? Única oficina de astronomia ministrada totalmente em inglês, a oficina número 163, em 22 de novembro de 2002. Pelo professor Dr. Benno Bodman, um astrofísico alemão. Detalhe, meus amigos, jamais uma oficina de astronomia foi repetida. Os tópicos, os assuntos, estes aparecem e reaparecem mais ou menos periodicamente, mas sempre abordados sob um ângulo um pouquinho diferente do que foram abordados nas oportunidades anteriores. Então, pode-se dizer que uma oficina de astronomia é um evento único, que não se repete jamais. Algumas oficinas de números especiais. A oficina número 1, 4 de abril de 1997, planejamento e sistemática de trabalho. Não tivemos um tópico específico. A oficina número 100, em setembro de 2000, falou sobre o céu de outubro daquele ano. A oficina 200, em 14 de maio de 2004, o cinturão de Kuiper. A oficina 300, em 8 de outubro de 2010, ministrada pelo Dr. Gustavo Salerno, que é responsável pelo Observatório Educativo Itinerante do Instituto de Física da URGS. E a oficina 400, ministrada em 23 de setembro de 2016, pelo nosso querido amigo professor Marcelo Gleiser, diretamente dos Estados Unidos, do Dartmouth College, através do Skype. Bem, isso é o passado. Vamos olhar agora para o futuro. Vamos conversar sobre o futuro. O que nos aguarda? Bem, como eu disse no início, as oficinas estão emancipadas, contam daqui para frente com o patrocínio da rede Omega Centauri para o aprimoramento da educação científica, uma organização civil sem fins lucrativos que propõe atividades que visem o aprimoramento do nível cultural e científico da população em geral, em todos os níveis. Realização técnica da empresa KC Produções, editoração, câmeras, etc., aos cuidados do Tiago Basso. O estilo consagrado das nossas oficinas será mantido. Vocês podem sugerir, vocês que estão nos assistindo através da internet, podem remeter sugestões de assuntos a serem abordados em futuras oficinas. Tá? Basta mandar um e-mail para kcproduções1992, tudo junto, kcproduções1992@gmail.com, sugerindo o assunto que você gostaria de ver tratado aqui nas oficinas de astronomia. Mas nós vamos acrescentar também algumas características novas. Por exemplo, debates, mesas redondas e oficinas com gravações externas. Por exemplo, viagens a locais específicos, entrevistas, cobertura de eventos especiais. Já vou adiantar, um desses eventos será o eclipse solar total, que acontece na Argentina em julho do ano de 2019, mais precisamente no dia 2 de julho de 2019. Vamos fazer uma oficina, primeiro com as características do evento, filmada aqui no estúdio, e depois vamos a campo gravar o eclipse, gravar depoimentos, imagens e trazer todas essas emoções aqui para uma oficina de astronomia especial. As ramificações que as oficinas tinham, que surgiram lá em 2002 e que depois deixaram de existir por limitações financeiras, voltam a ser reativadas. As oficinas didáticas de astronomia continuarão comparecendo nas escolas mediante agendamento prévio e agora com um equipamento muito interessante que é o nosso planetário móvel. Existe também a possibilidade de apresentação de audiovisuais e a realização de observações do céu noturno com
telescópios. Um pacote que nós estamos denominando Astrocombo. Qualquer professor interessado poderá entrar em contato conosco para agendar qualquer uma dessas atividades na sua escola. Os encontros com as estrelas vão ocorrer em parceria com o pessoal do Sítio de Lazer Túnel do Tempo, no distrito de Lomba Grande, interior do município de Novo Hamburgo, aqui no Rio Grande do Sul, em noites de sábados que serão previamente anunciadas. As saídas a campo possivelmente terão duas opções. Os seminários de introdução à observação astronômica, eventos que se realizarão no Sítio de Lazer Túnel do Tempo, e as saudosas Sternefests, que aconteciam no município de Teutônia, aproximadamente 130 quilômetros a oeste de Porto Alegre. As Sternefests provavelmente passarão a acontecer como eventos de qualificação para professores de ciências, principalmente de ciências das redes municipais de ensino. Uma nova era está iniciando, meus amigos. Com a próxima oficina, a oficina de astronomia número 431, nós estaremos abordando as origens da vida numa perspectiva astrobiológica. Teremos aqui o nosso professor, grande amigo Roberto André dos Santos, que é biólogo e um dos vice-presidentes do Conselho Curador da rede Omega Centauri. Nós estamos terminando a oficina de astronomia número 430, esperamos que aqueles que não conheciam a história do projeto agora conheçam alguma coisa a respeito dele, e a partir da próxima oficina retomaremos as abordagens científicas. Quero agradecer aqui a Padaria e Confeitaria Delícias, na rua 24 de maio, número 741, bairro Vila Rosa, em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, pelo cafezinho gostoso que foi servido para a plateia, e apresentar também as miniaturas de jangadas que são produzidas pelo Lucas Artesanato, de Dois Irmãos. Na Praça dos Imigrantes, visite a tenda do Lucas Artesanato. Você não vai se arrepender. Obrigado, até a próxima oficina. Não percam.